E agora vamos conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante e que as entidades do terceiro setor almejam, perseguem bastante. Trata-se de reconhecimentos, certificados, qualificações e títulos nesse segmento. E o que é isso, né? A certificação de organizações do terceiro setor. Bem, esses títulos, né, essas certificações, eles têm alguns eixos. O eixo do reconhecimento, da credibilidade, da importância dessas organizações em função da sua atividade e o eixo da obtenção de benefícios. Por exemplo, o benefício tributário. Muitas entidades, quando elas obtêm esses certificados, elas passam a usufruir de benefício tributário. E eu vou, nesse mini encontro, falar com vocês sobre isso. Mas antes eu quero chamar a atenção em que consiste, né, os títulos. Os títulos, como eu falei, são reconhecimento, o reconhecimento do trabalho desenvolvidos por essas organizações. Quem é que concede esses títulos? O título, a certificação, geralmente é concedido pelo poder público. É o poder público que vai conceder um certificado, um título ou reconhecimento. E, como eu falei, pode proporcionar benefício. Agora, muito importante, não é o poder público que concede o benefício sem a entidade requerer. Para usufruir, a entidade do terceiro setor ela tem que alcançar determinadas condições e requerer perante ao poder público esse certificado. Vou apresentar para vocês aqui alguns que eu considero importantes já. E aí eu reforço com vocês, né, para que servem esses títulos. Eu sempre digo que título e certificado é captação de recurso. Tânia, professora, mas não entra dinheiro na entidade. Você que pensa. Quando a entidade do terceiro setor, ela usufrui, por exemplo, de um certificado que assegura a condição de imunidade tributária, assegura a sua isenção, essa entidade está deixando de pagar impostos, de pagar tributos. E isso é uma captação de recurso ao contrário. Ela não coloca, ela não recebe financeiramente, mas ela deixa de pagar ao poder público, porque ela está usufruindo de benefício tributário por conta de um reconhecimento que é esse título que ela tem. Como eu expliquei na aula anterior, usufruir da isenção da taxa de fiscalização e funcionamento no município de Salvador, as entidades que são reconhecidamente de assistência social, elas podem usufruir desse benefício. Isso é muito importante para uma entidade do terceiro setor que atua nesse segmento. Já falei da tributação, já falei também, lembro aqui, reforço que alguns financiadores de recursos pedem esse tipo de reconhecimento. É um instrumento de transparência porque estas organizações, a partir do momento que elas usufruem desses benefícios, que ela tem a certificação, estas entidades passam a ter necessariamente obrigatoriedade de se tornarem mais transparentes, divulgarem claramente as suas informações. Isso é muito importante. E aí eu resumo para vocês aqui rapidamente, claro, porque não dá para ser mais do que isso, quais são esses principais títulos. Eu vou falar no contexto nacional, tá? Na esfera nacional. Não vou adentrar no ambiente estadual nem municipal, como eu expliquei, cada ente federativo tem sua realidade. Mas no contexto federal, nós temos o famoso título de utilidade pública. Esse título, eu faço uma observação aqui para vocês. As entidades que têm ele é um título muito importante, ele teve uma função fundamental no passado, mas ele hoje foi desativado. Ele foi desativado desde 2009. Quem tem esse título, é uma honraria. Ele tem uma história linda, inclusive, né? Os estudiosos que estudam a história desse título de utilidade pública federal tem isso, é muito bacana. Mas ele hoje é uma honraria apenas. As entidades que tem e pronto, coloca na parede lá seu título de utilidade pública. Mas ele não tem mais uma função, a função que teve lá no passado.
como, por exemplo, no passado, muitas organizações do terceiro setor só podiam captar recursos públicos federais se tivesse esse título. Temos também o título de organizações sociais. Esse certificado é um certificado que dá a condição de uma organização do terceiro setor firmar contrato de gestão com o poder público. Isso significa o quê? Se uma organização do terceiro setor que tem esse título na área da saúde, ela pode fazer a gestão de um hospital, por exemplo. Ela faz um contrato de gestão, tá? É um título que ele pode ser federal, estadual ou municipal. Vai depender do ente federativo e do contexto que a organização estiver. Temos ainda o título de OSCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, é um título federal expedido pelo Ministério da Justiça. Esse título, ele tem uma função muito interessante. Ele serve para aquelas organizações que firmam termo de parceria com o poder público. E, Tânia, qual a diferença? Contrato de gestão, termo de parceria, tem diferença sim. Ter contrato de gestão, você faz a gestão como todo de um determinado equipamento público. O termo de parceria, não. O termo de parceria, você participa de um certame, um concurso de projeto, por exemplo, e você vai atuar naquela parte que você foi selecionado para desenvolver a ação. Por isso é termo de parceria entre o poder público e uma organização do terceiro setor, em várias áreas. E temos esse, que é o título, eu sempre digo, é o título atual, na atualidade, que as entidades do terceiro setor têm perseguido, mas nem todas poderão obter esse título. E é sobre ele que eu vou falar um pouco com vocês, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS. Gente, o SEBAS, ele tem uma linha do tempo aí, da antiga lei de filantropia, que antes não era SEBAS. Quando chegou em 2009, ele se reordenou para a lei 12.101 e várias questões e questionamentos ocorreram nessa legislação de 2001 e que ela foi modificada depois, posteriormente, até que, no apagar das luzes de 2021, veio a Lei Complementar 187. Essa lei complementar veio para dar conta de minimizar e sanar os problemas que a certificação da lei anterior tinha. Então, ela revogou a lei de 2009, que é a 12.101, e fala-se agora, simplesmente assim, de Lei Complementar 187 para certificação do SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Uma lei nova que ainda está em estudo e mais, uma lei nova que já os juristas estão questionando no parlamento. Possivelmente, de tudo que eu tenho ouvido, agora entre janeiro e fevereiro, deve ocorrer alguns questionamentos em fragmentos dessa legislação. Mas o que nós temos agora é o que eu vou apresentar para vocês. É ela que está valendo. Então, entidade terceiro setor que deseja obter certificado de entidade beneficente de assistência social, fica de olho nessa lei, que é muito importante. Então, é algo novo e eu vou resumir aqui para vocês esse novo, que inclusive a professora está estudando também. Essa lei complementar, ela tem dois eixos. O eixo que vai especificar as condições necessárias para a entidade do terceiro setor se certificar como entidade beneficente, e um segundo eixo que é regular procedimentos de imunidade tributária das contribuições de Seguridade Social. E isso foi interessante, esse regular, essas condições, que era o grande questionamento, porque você tem um artigo constitucional, 195, que versa sobre a questão da Seguridade Social e isso ficava nebuloso. Com essa lei, isso veio agora para tentar sanar essa questão. Então, quando temos esse ponto, né, a lei ela tem alguns vetores que eu apresento aqui para vocês. Já deixa claro, por ser lei complementar, que só quem pode pleitear
essa certificação são as entidades de assistência social. Lembrem que a assistência social tem que ser toda e qualquer entidade que tem atividade prevista na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Organizações de educação filantrópica. E quando eu falo de educação aqui, eu não estou falando, por exemplo, de curso de inglês. Isso me perguntaram uma vez, professora, se for um curso de inglês popular, será que pode? Não. Eu estou falando da educação formal, ensino básico, médio e fundamental. O básico, fundamental, médio e superior. Simples assim. E saúde? Saúde é saúde, não é tratamento terapêutico. E claro que o tratamento terapêutico tem seu valor, tem a sua importância e o seu lugar, mas para essa certificação, por mais que o tratamento terapêutico ele tenha uma contribuição para determinado contexto, nessa lei não vale, tá? Tem que estar regido e regulado pelo Ministério da Saúde. Então, o alcance primeiro é esse. O eixo central da lei traz como ponto-chave a limitação do poder de tributar à União estas entidades que estão alcançadas nas contribuições sociais, que eu vou apresentar elas para vocês, porque não é só uma, são várias. E traz os requisitos, esse é o ponto. Olha, essa lei ela veio dar uma força mais ainda às questões contábeis. E é a partir dela que essas entidades, se antes já era necessário olhar, né, a contabilidade, olhar seus processos, ter contabilidade formal, regular e contínua, principalmente, com ela isso torna-se mais evidente ainda. Então, ela vai lá no artigo 3 dizer, a lei complementar, quais são as condições. Trata da remuneração do dirigente. Primeiramente, quando é que um dirigente pode ser remunerado e em que condições, tá? Depois, trata sobre como a entidade deve aplicar seus recursos. Entidade terceiro setor não pode, isso eu vou lembrar lá na aula 3, quando chegar no próximo bloco, eu vou falar de novo isso, mas a entidade terceiro setor não pode fazer remessa de seus recursos para fora do Brasil. Por mais que o projeto seja bacana, seja importante, não pode, turma. Certidão negativa é algo obrigatório e regular, não é uma vez por ano, é ato contínuo. Registros contábeis, a entidade, essa lei deixa claro que os registros contábeis deverão estar em conformidade com o previsto nas normas brasileiras de contabilidade. E vocês sabiam? Tem norma para o terceiro setor. Lembrem lá de nossas aulas. Então a lei foi lá, rapidamente. Então quem ainda não sabe que existe norma contábil para o terceiro setor, essa é a hora, aproveitar que estamos no início do ano e já se organiza. Não pode distribuir resultado, a lei deixa claro isso. Terceiro setor, nem direto, nem indireto, nem de forma oculta, gente. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Vocês que me conhecem sabem, não é possível. Nem aquela distribuição oculta que você acha que não vai aparecer, mas ela vai aparecer. Então, lembrem-se disso. A guarda de documentos, muito importante. Essa legislação, ela ratifica que a guarda dos documentos destas organizações tem que ser por 10 anos e não por 5 anos, como alguns ambientes definem que a guarda documental da movimentação financeira, dos documentos de prestação de contas, é por 5 anos e sim por 10. Os documentos, eles podem ser digitalizados e guardados em nuvem. Então, vocês podem adotar essa sistemática como meio de prova. A destinação de eventual patrimônio, isso é muito importante, a lei traz isso, que o patrimônio dessas entidades, eles precisam estar previsto que eventual patrimônio, havendo a dissolução ou extinção, ele será destinado a outra organização do terceiro setor. Traz também os critérios e procedimentos. O principal deles é que a entidade deve ter pelo menos 12 meses de existência. Existe exceção? Existe. É admitida exceção quando essa entidade trabalha em situações muito específicas. Por exemplo, firma convênio com o SUS, né? Falar do SUS, que estamos num momento bem propício para isso. Viva o nosso SUS brasileiro. Então, quando essa entidade terceiro setor ela tem convênios específicos com o SUS, e ela tem menos de 12 meses, e por uma questão mais do que social,
é previsto ela pleitear e poder requerer o SEBAS nessa condição. A escrituração contábil é obrigatório e não é escrituração contábil eventual, é ato contínuo, como eu já falei. O princípio da universalidade do atendimento é uma condição necessária e obrigatória para a entidade que pleiteia o SEBAS. O que é isso, turma? A entidade terceiro setor, que vai pleitear esse certificado, ela não pode restringir o atendimento a grupos específicos. Por exemplo, aqui é uma escola filantrópica, mas a gente só recebe estudantes que forem filhos de contadores. Não pode. Universalizar é atender a todos aqueles que procuram os serviços públicos gerados por essa organização do terceiro setor. Isso é muito importante, ela precisa provar isso. Como eu falei, obtendo o certificado, ela vai ter assegurada a imunidade das contribuições sociais. Chama atenção que as contribuições sociais são aquelas previstas na Lei 8.212, uma lei de 91, que é a lei que dá Seguridade Social. E quais são essas contribuições aqui para vocês não esquecerem? A cota patronal do INSS. Muita organização do terceiro setor, turma, pensa que a isenção, a imunidade, desculpe, é só na cota patronal do INSS, mas não. Olha ali, ó, contribuição social sobre o lucro, COFINS, a contribuição para o fim social, e o PIS, ou PASEB, sobre a folha de pagamento. Percebam que uma entidade terceiro setor que ela não tem assegurado esse certificado, ela pode ser tributada nas suas receitas não finalísticas na COFINS, na contribuição. Uma entidade do terceiro setor não certificada, ela paga PIS sobre folha de pagamento. É obrigatório. Muitas nem sabem que as que têm o certificado, elas estão imunes, podem ficar imunes dessa contribuição. Então, esse é o rol de contribuições que a entidade, ao obter esse certificado, já na nova lei 187, Lei Complementar 187, ela vai usufruir desse benefício tributário. Os prazos, gente, permanecem mais ou menos do seguinte. Prazo de vigência. O certificado, ele pode ter uma validade, de 3 anos na concessão. A concessão, quando a entidade vai pleitear a concessão do certificado já no novo formato, esse prazo pode ser de até 3 anos. Quando ela vai renovar, a renovação pode dar a ela um prazo maior, porque ela já tinha o certificado, provou suas condições possivelmente, e aí ela pode ter um prazo maior, que vai de 3 a 5 anos, tá? E o prazo para você pedir a renovação. Isso é muito importante. A entidade, existe o pleito tempestivo. O que é o pleito tempestivo? É quando você pede dentro do ano que vai vencer, ou seja, dentro dos 360 dias que vai vencer a sua renovação. Recomendo fortemente, não deixe para pedir a renovação no apagar das luzes do vencimento do seu certificado. Turma, se o vencimento do seu certificado é esse ano, agora, em dezembro, não custa nada você se arrumar, se organizar, fechou o seu demonstrativo contábil, já providencia o pedido de renovação com base na nova sistemática. Temos vantagem para esse certificado? Temos sim. Eu falo de 3, muito importante. Assegura a imunidade com a nova legislação. Eu não falo mais de isenção, eu falo de imunidade das contribuições sociais, tá? Porque a lei complementar, ela veio formalizar isso. Eu falo também de mobilidade de captação de recursos, porque você mostra a sua entidade, né, com a entidade que propõe credibilidade, uma entidade que está ali mostrando, né, e demonstrando claramente a sua realidade, e principalmente transparência, né, porque você passa a ser uma organização que cumpre o que é requerido. E muito importante, as entidades do terceiro setor que têm certificado, elas têm que divulgar em local visível que ela usufrui desse certificado e os benefícios que ela usufrui dele. O benefício, por exemplo, da imunidade das contribuições sociais. Por enquanto, é o que nós temos
para falar com vocês sobre certificação. Por enquanto, é isso que temos para falar de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A Lei Complementar 187 foi promulgada no final de 2021. E agora, em 2022, com certeza muita coisa ainda vai acontecer. Nós vamos, ao longo desse ano, ter novos encontros, vou marcar uma nova fala com vocês sobre esse tema tão importante e tão fundamental para as organizações do terceiro setor. Meu muito obrigada e até breve.